Hoje eu tô aqui para falar de um quadrinho que teve um final, no mínimo, polêmico. Não polêmico porque ele foi absurdo, mas porque ele dividiu muitas opiniões. Se você acompanha vários canais de quadrinhos, você vai ver que o final de Black Hammer, mais especificamente aqui em Black Hammer Era da Destruição Parte 2, dividiu muito a opinião da galera. Teve gente que amou, teve gente que odiou. Então eu vou dar aqui hoje os meus pitacos sobre o final dessa série. Lembrando que nós não teremos nesse vídeo spoilers de Black Hammer Era da Destruição Parte 2, mas para comentar isso aqui eu tenho que falar alguns detalhes dos volumes anteriores. Então se você não ligar de receber spoilers do volume 1 até 3, continua comigo, mas se você não quiser saber nada de Black Hammer, se você ainda não leu, eu acho que é melhor você parar por aqui. Esse quadrinho foi lançado em abril de 2020 pela Intrínseca aqui no Brasil e lá fora ele saiu entre fevereiro e setembro de 2019. Aqui nós temos a última parte da Era da Destruição, que vai mais especificamente da edição 6 até a edição 12, sendo que as duas primeiras elas são meio que um spin-off, assim, elas têm uma mensagem para passar, mas elas não estão relacionadas diretamente ao final lá do encadernado número 3 e também não estão tão ligadas assim com os fascículos a partir do 8 até o 12, só que essas duas HQs iniciais, essas duas edições iniciais que nós temos aqui nesse quadrinho, elas são simplesmente sensacionais. Elas não são desenhadas pelo Jim Ormston, essas duas edições iniciais são totalmente feitas pelo Rich Tommaso, fora o roteiro, né, que é assim do Jeff Lemire, e elas são extremamente metalinguísticas. E como eu disse, eu não vou dar spoiler aqui do que está dentro desse fascículo, mas, cara, se prepare para uma explosão de cabeças. Se você inclusive pegar as falas do Capitão Weird, que é o foco dessas duas primeiras edições, as falas dele nos volumes anteriores, você vai vendo que tudo já estava montado para essas duas edições aqui, que dão início ao Era da Destruição. Então, você pode até não curtir o final lá na edição 12, que seria a última edição aqui, né, compilada nesse encadernado, mas eu tenho certeza que você vai gostar da metalinguagem que o Jeff Lemire faz aqui nas edições 6 e 7. Sem brincadeira, cara, eu acho que eu nunca vi uma metalinguagem tão pesada em um quadrinho. Você pode pegar o Homem-Animal, você pode pegar qualquer outro exemplo aí, mas eu acho que do jeito que foi feito aqui, nunca havia sido feito antes. Porque nós não temos apenas uma... Como é que eu posso falar isso sem spoilers? Nós não temos só a presença do criador dos quadrinhos dentro do quadrinho, mas nós também temos uma bela homenagem a toda a equipe que faz uma HQ existir. Então, sem brincadeira, se você não está empolgado com o final, pelo menos compra esse encadernado para ler essas duas primeiras edições que são metalinguagem pura. Depois nós vamos ali para a edição de 8 até 12, né? E nós continuamos exatamente do final lá do encadernado número 3. E como eu disse, eu vou falar alguns spoilers dos volumes anteriores, então se você não quiser saber nada, realmente é melhor você parar por aqui. Nos primeiros volumes de Black Hammer, o que nós vimos? Nós vimos que nós tínhamos esses heróis disfuncionais que foram obrigados a viver em uma fazenda depois que eles tiveram um embate com o grande vilão dessa realidade de Black Hammer, que é o Antideus, e depois que eles tiveram esse embate com esse ser, eles foram transportados para essa fazendinha no meio do nada, sem saber onde eles estavam, o porquê deles estarem ali, e eles também não sabiam o porquê deles não poderem sair dali. Então, os primeiros 3 volumes da série é basicamente isso. O porquê deles estarem ali, como eles foram parar ali e por que eles não podem sair dali. Enquanto todos esses mistérios vão sendo desenvolvidos, nós também temos o desenvolvimento dos personagens. E para mim é aqui que está o brilho de Black Hammer, porque você se apega a cada um dos personagens que estão aqui e você realmente se importa com o que vai acontecer com eles. Você vê o passado deles, você vê o presente deles, você vê como eles estão insatisfeitos com o momento atual das suas vidas, presos nas fazendas, como eles queriam voltar ali para a sua era de ouro, né, dos super-heróis. E a gente vai vendo como os problemas deles afetavam a vida deles no passado, mas também como eles afetam agora a vida deles no presente. Bicho, sem brincadeira, o trabalho que o Jeff Lemire faz aqui
para desenvolver esses personagens é sensacional. E como eu disse, ele não foca só nos personagens, mas ele vai desenvolvendo a história, desenvolvendo mistérios, vai te deixando instigado para saber o que está acontecendo aqui nessa fazenda. E é ali no final do volume 3 que nós descobrimos o que aconteceu. Mais uma vez, se você ainda não parou de assistir esse vídeo, aqui vai ter um spoiler bem grande do final do volume 3. Então, esteja avisado. No final do volume 3, na primeira parte, né, da Era da Destruição, nós vemos que eles estão presos na fazenda, só que a fazenda ela é na verdade uma realidade alternativa criada pela Libélula e pelo Capitão Weird para que os heróis fiquem presos dentro da Parazona. Tá aí vendo a loucura? Eles fiquem presos dentro da Parazona, mas tendo vidas normais, entre aspas. Por que eles estão presos lá na Parazona, fora da realidade deles? Porque se eles voltarem para o universo deles, lá onde eles derrotaram o Antideus, o equilíbrio vai ser desfeito. Que equilíbrio é esse? O equilíbrio entre mal e bem. Os personagens eles foram transportados lá para a Parazona, ficaram presos nessa realidade alternativa, porque se o bem, que é representado aqui pelos super-heróis, voltasse para o universo, o Antideus, que é o vilão que representa o mal, também voltaria. Então, tudo isso é explicado lá no final do volume 3 e nós vemos o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. Porque eu acho que muita gente não gostou do final do volume 4. Porque o final do volume 3 ele é tão impactante, tão forte, tão poderoso, que o que acontece aqui às vezes fica um pouco apagado. Mas para mim isso não foi ruim. Porque a verdade é que eu estou cada vez mais gostando de histórias que terminam de forma anticlimática. Você espera que algo grandioso vai acontecer e no final a gente tem algo pequeno, algo muito mais intimista. Então foi justamente isso que aconteceu aqui. Nós tivemos lá o volume 3, nós terminamos ele com os super-heróis voltando para o seu universo, só que quando eles voltam, eles meio que sofrem um reboot, que é mais um artifício metalinguístico do Jeff Lemire para homenagear os quadrinhos. Então eles têm esse reboot e a Black Hammer, a Lucy, precisa relembrá-los do verdadeiro papel deles nesse mundo. E quando eles começam a relembrar do seu papel, eles começam a se lembrar dos seus feitos heróicos, o Antideus começa a voltar e eles precisam ter uma solução para impedir que isso aconteça. Eu vi gente comentando que deveria ter existido algo muito mais grandioso, mais emocionante, com mais ação, só que eu achei que a escolha que o Jeff Lemire fez aqui foi a mais perfeita possível. Foi o final que os personagens de Black Hammer precisavam ter, na minha opinião. Tem gente comparando isso aqui com o final de Lost, tem gente falando que foi uma merda tremenda, tem gente falando que o Jeff Lemire fez uma história sensacional e cagou no final, e eu realmente discordo. Eu acho que ele fechou a história do jeito que ela precisava ser fechada. Como eu disse, eu não vou dar spoilers aqui do que aconteceu no final, mas cara, eu realmente achei isso aqui emocionante, eu achei sensível, eu achei aqui um final refinado, sabe? Um final que ele quebra as nossas expectativas e que termina assim de um jeito sublime. Pelo menos eu fiquei com um sorrisinho besta na cara depois que eu li o final disso aqui. O que eu achei mais legal é que todo o universo de Black Hammer foi construído a partir da desconstrução do gênero dos super-heróis. Mas no final, o próprio Jeff Lemire ele desconstrói o universo desconstruído dele. Vocês estão entendendo? Então é por isso que eu gostei tanto disso aqui. E mais um motivo aqui de eu ter achado que o final foi extremamente condizente com o resto da obra é porque Black Hammer é uma história de super-heróis que ela não foca no lado heróico da coisa. Ela sempre se focou no lado humano dos heróis. Então quando a gente chega nesse final, que é um final menor, um final, como eu disse, anticlimático, eu acho que é o final perfeito para esses personagens. A gente também não pode deixar de falar da arte tanto do Jim Ormston quanto do Rich Tomaso, que são excelentes. O Jim Ormston ele tem esse desenho todo esquisito, né? Com esses personagens aqui que são bem estilizados, mas cara, eu realmente me apeguei muito ao estilo de desenho dele. Eu acho que combina perfeitamente com o clima da série. E o Rich Tomaso, que faz aqui os desenhos iniciais, ele tem um estilo que parece bem assim, estilo de quadrinho underground, estilo de quadrinho independente, que combina perfeitamente também com a pegada desses dois volumes iniciais, que são aqueles mais metalinguísticos, como eu disse. Então, cara, a arte disso aqui é simplesmente
sensacional. E também, para não deixar passar em branco, o formato disso aqui, que a editora Intrínseca trouxe Black Hammer para o Brasil, é o ideal para mim. Capa cartão, sem grandes firulas e um papel de boa qualidade, no miolo. Esse quadrinho saiu por R$ 45,90, se eu não me engano, mas você consegue encontrar ele com bons descontos na Amazon, e eu vou deixar o link ali embaixo. Com esse final, Black Hammer se mostrou para mim muito mais que uma simples história de super-heróis. Isso aqui é uma história sobre os seres humanos, é uma história sobre quadrinhos, é uma história sobre como o processo dos quadrinhos é feito, sobre como ideias morrem antes de nascer, é sobre metalinguagem, é sobre uma porrada de coisa. E eu achei que o Jeff Lemire fez toda essa mistura, todas essas homenagens, todas essas referências, todos esses desenvolvimentos de um jeito muito legal. Então, se você nunca leu Black Hammer, você não deveria ter visto esse vídeo até aqui, mas se você nunca leu, eu vou deixar os links de compra dos 4 volumes ali embaixo. E se você comprar esses 4 volumes, você vai saber a história completa. Existem alguns spin-offs ainda para sair. O próprio Jeff Lemire falou que esse aqui é o final da fase 1, mas se você comprar do 1 ao 4, você vai ter uma história bem fechada, uma história que não precisa de outras coisas para ser entendida e, na minha opinião, uma história que se mantém excelente do começo ao fim. Comenta ali embaixo o que você achou do final de Black Hammer, caso você já tenha lido, ou comenta dos outros volumes que você já leu dessa série. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe ali embaixo o seu joinha. E se você não é inscrito ou se você não é inscrita aqui no canal, clique ali embaixo para se inscrever. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima!